Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de funções nesse vídeo, né? E comentar as características dessas funções, tá? Desses tipos. Bem, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a função sobrejetora. E aí, para a gente entender esses conceitos, é importante que você tenha assistido os vídeos anteriores ou que tenha uma noção básica do conceito de função, tá? Sobre domínio, contradomínio e imagem. Então, o que é uma função sobrejetora? É quando a imagem é igual ao contradomínio. A imagem, lembrando, são todos os números que recebem a flecha, né? E o contradomínio é sempre o conjunto B, beleza? Então, quando eu vou fazer o contradomínio aqui, eu tenho os elementos 4, 1 e 7. A imagem são todos os números que recebem as flechas, né? As associações. E que números recebem as associações? O 4, 1 e o 7 do mesmo jeito. 4, 1 e 7. Então, a gente repara que isso aqui, ó, está presente. A imagem é igual ao contradomínio. Ah, mas tem um número aqui que recebeu duas associações. Isso não importa, tá bom? Isso é uma função sobrejetora. A função injetora é aquela função que cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B, distinto. Então, percebam que o menos 1 está associado ao menos 1, o 0 já vai estar associado a outro número, que é o 2, né? O 1 está associado ao 0 e o 2 está associado ao 1. Ninguém tem duas associações. Então, por exemplo, esse menos 1 aqui, ele não está recebendo duas associações. No exemplo anterior, na função sobrejetora, isso estava acontecendo, ó. Esse 1 aqui estava recebendo duas associações, do menos 1 e do 1. Isso não pode acontecer na função injetora. Então, na função injetora, é como se ela injetasse, tá, uma flecha a partir de cada elemento, não podendo haver duas flechas ou mais, né, em um único elemento. Beleza? Bem, eu coloquei aqui A diferente de B, então F de A diferente de F de B. Essa linguagem quer dizer que se eu calculo F de um número, tá? Por exemplo, calculei o F de menos 1 e encontrei menos 1. Lembrando que essas respostas a gente encontra a partir de uma fórmula que aqui não tem, porque é um exemplo esporádico, né? Se eu pego aqui, por exemplo, um B, um número qualquer, tá? Que é diferente do A. Vamos supor que o A fosse 5 e o B fosse 3. E eu vou lá e calculo o F do B, de acordo com a função que eu tenha, né, por acaso. Essas respostas não podem dar a mesma coisa, elas precisam ser diferentes. Isso faz com que as flechas vão para lugares diferentes. Beleza? Então, isso é uma função injetora. Cada elemento de A está associado a um elemento diferente em B. Agora, a função bijetora, né, é a função que ela é duas coisas, sobrejetora e injetora. Lembrando, a sobrejetora é aquela que associa os elementos de A e B, só que o contradomínio, perdão, né, que é sempre o conjunto B, é exatamente igual à imagem. Isso está acontecendo. O contradomínio é quem? Menos 4, menos 6 e menos 8. E a imagem? Todo mundo que recebe flecha, que também é menos 4, menos 6 e menos 8. Então, ela é sobrejetora. Ela é injetora também? Sim, porque cada elemento de A está associado a um elemento em B diferente. Não tem uma flecha partindo do 1, a outra partindo do 2 e chegando no mesmo número. Então, não tem números aqui recebendo duas ou três flechas. Então, também ela é injetora. O que faz com que ela seja bijetora, já que ela é as duas coisas. Função crescente e função decrescente. Esse conceito de função crescente e decrescente vai aparecer no estudo de outros tipos de funções, tá? Como, por exemplo, função do primeiro grau, função exponencial. Então, na função crescente, o que está acontecendo aqui? Vamos olhar para esse gráfico. Eu fiz aqui uma curva, né? Poderia ser uma reta, poderia ser uma hipérbole. Então, eu fiz uma curva para poder generalizar. Repara uma coisa, esse x1 aqui, quando eu vou desse x1 para o x2, eu estou aumentando, né? Dá para perceber claramente pelo desenho. Esse x1 aqui poderia ser, sei lá, o número 5 e esse x2 poderia ser o número 10. Então, tá vendo aqui um aumento, ó. Um aumento. Se eu pulo do x1, que corresponde a y1, para o x2, que corresponde a y2,
vai acontecer a mesma coisa, vai haver um aumento também aqui. Então, do x1 para o x2 aumentou, do y1 para o y2 também aumentou. Se isso acontece, a função é crescente. Da mesma forma, se eu estivesse olhando o contrário, se eu estou no x2 e eu vou para o x1, eu estou diminuindo. Então, necessariamente, do y2 para o y1 eu também vou diminuir. Então, quando acontece essa igualdade no sentido, significa que a função é crescente. Se um lado aumenta, o outro também. Ou se um lado diminui e o outro também diminui, é crescente. Cuidado, porque tem gente que pensa, ah, mas um lado diminui e o outro também, ela tem que ser decrescente. Não, tá? Decrescente nós vamos ver agora. A função decrescente funciona o seguinte, repare que do x1 para o x2 eu aumento. Por quê? Porque eu estou saindo de um número menor e indo para um maior, né? Se aqui, olhando pela reta do x, a gente percebe que esse número aqui é menor que esse. Tá, agora, quando eu vou do y1 para o y2, eu não aumento. Eu faço o quê? Ó? Eu diminuo. Então, à medida que eu aumento o x1 para o x2, o y1 não aumenta para o y2, ele diminui. Então, está havendo aqui uma oposição de sentidos. Enquanto um aumenta, o outro diminui. E se eu pensasse o contrário? Se eu fosse do x2 para o x1, eu estaria diminuindo. Então, do y2 para o y1, eu não estaria diminuindo, eu estaria aumentando. Então, está havendo essa diferença de sentidos. Então, essa função é decrescente. Beleza? Eu coloquei aqui uma linguagem que diz x1 menor que x2. Tá? Então, imagine que aqui no lugar do x1 fosse 5 e no lugar do x2 fosse 7. Realmente, 5 é menor que 7. Então, o f de x1 tem que ser menor que o f de x2. O que é o f de x1? É o y, né? Ele com certeza vai ser menor que o f de x2, porque o f de x2 está caindo num valor lá em cima, maior que esse. Aqui já acontece diferente. x1 é menor que x2. Imagina que aqui fosse um 2 e aqui fosse um 7. Realmente, 2 é menor que 7. Porém, o meu x1 está me dando um valor, vamos supor, positivo, que está acima do zero. Já o meu x2 está me dando um valor negativo nesse meu desenho, tá? Então, o meu x1, meu f de x1 é maior que o f de x2. Então, está diferente do de cima. Muito bem, então. Para a gente encerrar, função par e função ímpar. O que é a função par? Quando eu calculo o f de x e o f do oposto dele, que é o f de menos x, e dá a mesma coisa. Ó, peguei essa função. Vou calcular o f de 5 e o f de menos 5. Vamos ver. Se eu faço o f de 5, eu vou trocar esse x aqui por 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado menos 5. 5 ao quadrado dá 25, né? 25 menos 5 é igual a quanto? 20. Show, deixa quieto. Vamos fazer o f de menos 5. Troca o x por menos 5. Vai ficar menos 5 ao quadrado menos o 5 da fórmula. Menos ao quadrado vira mais, então fica 25 também. 25 menos 5 é igual a 20. Reparem que as duas respostas estão iguais. E se elas estão iguais, e esses dois números são opostos, o 5 e o menos 5, significa que essa função é chamada de função par. Coloquei aqui um exemplo 2, que eu tenho a mesma coisa, só que na forma de desenho. Por quê? Aqui faltou o número 1, tá? O f de menos 1 está dando 1, e o f de 1 também está dando 1. Então, f de menos 1 é igual ao f de 1, que é exatamente 1. F de menos 1 está dando 1, ó, e o f de 1 está dando 1. Beleza? Então, resultados iguais para valores de x opostos, tá? Já a função ímpar, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, tá? Porque a função ímpar acontece o seguinte, ó. Quando você calcula o f de menos x, igual aqui, a resposta vai ser oposta ao f de x. Então, é igual de cima, tu calcula os dois, o positivo e o negativo. Igual aqui, eu escolhi o 4 e menos 4. Só que a resposta não vai ser a mesma. Elas vão ser opostas, é como se eu achasse 20 e menos 20. Quer ver? Ó, vamos fazer o f do 4, vai ficar 3 vezes 4 ao cubo, né? 4 ao cubo resolve primeiro, dá 64. Então, ficou 3 vezes 64, certo? Então, 3 vezes 4, 12 vai 1, 3 vezes 6, 18, com 1, 19. 192. Agora, vamos fazer o f de menos 4, para ver o que vai acontecer. Que é o oposto, igual aqui, ó, oposto, oposto. O f de menos 4 vai ficar 3 vezes menos 4. Só que menos 4 ao cubo, que eu tenho que resolver primeiro, isso aqui é ímpar. Continua menos a resposta. Fica menos 4 vezes 4 vezes 4, 64. Portanto, essa resposta, mais com menos dá menos 192. E aí, eu tenho resultados
opostos. E quando isso acontece, e eu estou usando números opostos, e os resultados também são opostos, a função não é par, a função é ímpar. Olha aqui um exemplo. Dois valores de x opostos, o menos 2 e o 2. O 2 está me trazendo a resposta 2 positivo. E o menos 2 está me trazendo a resposta 2 negativa. As duas respostas são opostas, assim como o 192 e o menos 192, fazendo com que essa função também seja uma função ímpar. Ok, galera? Bem, nós vamos discutir nas próximas aulas outros tipos de funções, né? Função inversa, função composta, que são funções que a gente precisa conversar separadamente, né? Porque envolve um estudo um pouco mais aprofundado, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.